você sobre ansiedade, né? Muita gente tem ansiedade, sofre de ansiedade. E esse é um assunto importante porque cada dia mais as pessoas vão sofrer de algum distúrbio mental, ansiedade e de algum outro. Existe, a Organização Mundial de Saúde diz que revela que 33% da humanidade sofre de ansiedade. E o Brasil é o primeiro lugar em ansiedade, né? Quase 10% da população, são mais de 18 milhões de pessoas. Então, muitas pessoas sofrem desse problema. E a previsão, o prognóstico, né, é que em alguns anos, de cada 2 pessoas, uma vai sofrer de ansiedade ou de algum outro transtorno mental. Então, a gente precisa falar sobre isso. E falar sobre isso não mostrar essas estatísticas não significa que a gente tem que ficar alarmado diante dela apenas e de braços cruzados, de forma alguma. A estatística é para a gente desafiar, né? Eu acredito que quando a gente toma consciência das coisas, a gente consegue superar isso. Então, o assunto de hoje é para que a gente possa rever a vida da gente, para não se deixar entrar nesse caminho sem volta. Eu gostaria de falar com você sobre o nosso estilo de vida. O que tem levado a gente a entrar nesse ritmo ansioso que a gente não para pensar sobre ele. Mas primeiro eu quero falar sobre o que é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso é uma doença, a pessoa já extrapolou o nível, né, de ansiedade, já chegou na exaustão e aí ela precisa de cuidado médico. Essa pessoa precisa de procurar um tratamento psiquiátrico, psicológico. Infelizmente, muitas pessoas não procuram porque elas acham que psiquiatra e psicólogo é para louco. Ainda tem isso hoje, esse preconceito, não é? E não faz sentido isso. Então as pessoas estão sofrendo, não é? Esse problema pode ter outros desdobramentos, né? Levar a uma crise de pânico e muitos outros, e a pessoa não faz por esse preconceito de buscar uma terapia. O transtorno de ansiedade generalizado é aquela situação onde você já passou do seu limite, né? É aquela preocupação excessiva que uma pessoa tem e não é com uma coisa, não é com um aspecto da vida ou com uma situação. É aquela ansiedade, aquela preocupação exagerada, aquela tensão exagerada em várias áreas da vida. Para ser diagnosticado como um transtorno de ansiedade generalizada, você tem que estar vivendo nessa situação de estresse, de preocupação extrema, pelo menos 6 meses. E tem que estar associado a algum sintoma, né? Alguns sintomas, como o distúrbio do sono, do apetite, irritabilidade, aceleração do pensamento, muitas vezes enxaqueca, dor nas costas, enfim, tem uma série de sintomas. A gente não pode se diagnosticar, a gente não pode se medicar, a gente precisa de buscar um profissional de saúde que seja competente para fazer isso, certo? Então, se você se sente assim, procura ajuda. Agora, enquanto algumas pessoas, elas não buscam ajuda e ficam sofrendo sozinha, tem aquelas que se medicam porque se consideram ansiosas por não estarem conseguindo administrar as dificuldades da vida. Então tem os dois extremos. Tem pessoas que não conseguem administrar a própria vida, não conseguem resolver suas situações e aí elas acabam achando mais fácil tomar um remedinho para poder resolver o problema. Então isso não é o caso. A gente precisa aprender a administrar nossos sentimentos, nossas emoções. Tem gente que diz, eu não consigo fazer isso. Olha, gente, a gente não consegue administrar a mente dos outros. A gente não consegue administrar o sentimento das outras pessoas, as emoções dos outros, mas a nossa, a gente precisa fazer isso. A gente precisa cuidar para ser gerente dos nossos sentimentos, das nossas emoções e não ser gerenciado por elas. Então, eu quero falar com você sobre alguns equívocos que
a ansiedade, ela acaba nos levando e a gente não para avaliar. Todo mundo é ansioso em algum momento da vida. Não tem como a gente ser aquela pessoa zen, que não altera nunca, né? Aquela pessoa apática. Difícil encontrar alguém assim. Na maioria das vezes a gente tem momentos de ansiedade, sim. Você vai organizar uma festa de aniversário para o teu filho, você vai fazer aquela viagem que você tanto programou, né? Você tem uma prova para fazer, você vai prestar um concurso, enfim. Tem situações que deixam a gente numa expectativa maior, né? Isso é natural, isso é normal. Acontece que pessoas ansiosas, elas acabam vivendo muito tempo nessa expectativa. Elas acabam vivendo muito mais no futuro do que no presente. O tempo vai passando e a mente da pessoa ansiosa está sempre no amanhã. A mente dela está sempre no depois. Está sempre na possibilidade do que pode acontecer. Ela vive mais no futuro do que no presente. Não significa que a gente não tenha que pensar no futuro. Não significa que a gente não tenha que organizar e tentar evitar um problema futuro, tentar se precaver de situações. Claro que não. A gente ser proativo é uma coisa muito importante. Acontece que a diferença do proativo para o ansioso é grande. O proativo, ele realiza coisas para evitar um problema futuro. O ansioso, ele fica patinando no mesmo lugar. Ele vive como se ele estivesse acelerando o carro com o freio de mão puxado. Vamos pensar numa situação que causa ansiedade, como uma prova, por exemplo. Você vai fazer uma prova daqui 2 meses. Uma pessoa proativa, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela matéria da prova, ela vai pensar o conteúdo, a quantidade de conteúdo, quanto tempo falta, ela vai dividir aquilo por dias, em horas de estudo, vai parar e vai estudar. O ansioso vai pegar aquela matéria inteira, vai botar na frente dele e vai ficar com a mente dividida. Ele está ali lendo a matéria, mas está pensando que ela não vai conseguir realizar depois, que ela não vai conseguir fazer essa prova, que ele não vai conseguir dar tempo para estudar tudo. E aí a mente dela está dividida, a energia dela vai toda para o ralo, porque ela lê uma página inteira e descobre depois que não entendeu nada, porque não lembra de nada que leu. Porque enquanto tá lendo, tá pensando, eu não vou conseguir, é muita coisa. Vai chegar no dia, vai dar um branco. E as pessoas sabem que eu vou fazer uma prova, vão me perguntar se eu passei, vou ter que dizer que eu não passei, eu vou ter que dizer que a minha nota foi baixa. E as pessoas vão saber que eu sou incompetente, que eu não realizo nada na vida mesmo. A pessoa tá ali já trazendo fracasso pro presente. Isso é que é ser ansioso. Isso é você gastar uma energia em vão. E essa lucidez é que a gente precisa trazer para a gente mesmo. A gente precisa confrontar a gente mesmo com a falta de sentido disso, para a gente se reeducando. E isso é possível. Se a gente não faz isso, o que acontece? A gente vai gastando as nossas forças e aí quando chega no dia da prova, por exemplo, você ficou tão exausto de tanta preocupação que no dia da prova acontece o que Jó falou na Bíblia. Aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, você tinha medo de dar um branco e vai acabar dando um branco mesmo, por causa da exaustão da sua mente. Mas a gente precisa trazer lucidez para isso. Tem muitas coisas que fogem ao sentido. Tem muita coisa que a gente perde completamente a noção do que está fazendo. E aí você perde o presente, perde coisas que você podia estar vivendo no presente, tentando trazer o futuro para cá. Você nem traz o futuro, nem vive o presente. É uma total incoerência. Vou te contar um exemplo. A minha mãe é muito ansiosa, sempre foi. Hoje ela tem mais de 80 anos, então ela já está mais calminha, né? Ela continua com energia, mas a vida já foi ensinando para ela. Mas quando ela era mais nova, ela era um poço de ansiedade. E o meu pai, a calma em pessoa.
Muitas vezes o meu pai acordava de noite, de madrugada, e via minha mãe andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá na sala, desesperada. Aí ele falava para ela: "O que que houve? O que você está fazendo de madrugada andando para lá e para cá?" E ela falava assim: "Você não sabe? Você não tem noção de que amanhã, na hora que o banco abrir, a gente vai ter que estar na porta com dinheiro para pagar aquela dívida?" Aí o meu pai falava assim: "Não, eu sei, mas me diga uma coisa, que hora mesmo que o banco abre?" Aí ela falou assim: "Você não sabe que o banco abre às 10?" Aí ele falou assim: "Ah, então dá tempo de dormir muito ainda. O banco tá fechado agora." E ele ia dormir. E realmente, não faz sentido tentar pagar uma conta de madrugada já que o banco tá fechado. Essas coisas a gente precisa dizer pra gente mesmo. Não dá pra gente soltar as rédeas das emoções e imaginar que a gente vai ter que seguir atrás dela. A gente sente muitas coisas que a gente precisa parar, rever, avaliar e dar um tranco, não é? Dar uma parada e pensar e começar a dirigir você mesma, a você direcionar você mesma. Só que a gente não costuma fazer isso. E muitas vezes, por excesso de coisas que a gente se cobra, que muitas vezes a gente esquece que a gente é uma pessoa, a gente acha que a gente é uma função, e aí a gente coloca na agenda milhares de coisas para fazer, e aí você fica atormentado com aquele monte de situações para resolver, e no final do dia você se cansou, não fez nada, e aí você se cobra e se culpa por não ter feito nada. Eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Eu já fui muito ansiosa. E eu melhorei 70%. Não precisei tomar remédio, mas eu venho confrontando a mim mesmo por muitos e muitos anos. E eu fazia isso. Eu colocava uma agenda lotada de coisas. Eu colocava milhares de coisas porque eu achava que eu tinha que fazer aquilo tudo. A gente esquece que uma coisa é aquilo que você precisa fazer, outra coisa é aquilo que você dá conta de fazer, aquilo que você consegue fazer. E eu colocava aquele monte de coisas para fazer e não percebia que era impossível realizar aquilo. Quando chegava no final do dia, eu me sentia culpada e incompetente porque eu não conseguia fazer. Um dia, fiz a minha agenda e de manhã eu orei e entreguei a minha agenda para o Espírito Santo de Deus. Eu disse: "Deus, eu quero que o Senhor faça a agenda para mim. Eu vou te pedir para fazer a agenda para mim, porque eu quero andar segundo a tua agenda. Eu já fiz a minha. Agora organiza a sua." E eu comecei a tentar encontrar o equilíbrio para saber quando que eu estava andando de acordo com o ritmo do Espírito Santo. Eu não queria ficar aquém, mas eu também não queria ficar além. Eu não queria fazer menos do que Deus tinha para mim e eu não queria passar na frente dele. Porque se eu passasse na frente dele, eu ia ter que ir sozinha. Então, o termômetro que a gente encontra para saber se a gente está exatamente no lugar que o Espírito Santo de Deus quer é paz. Quando você sente paz, você está andando no mesmo ritmo do Espírito Santo de Deus. Assim a gente vai tratando da ansiedade. Acontece que a gente precisa ter esse confronto. Se você não faz isso, você entra num ritmo tão alucinado e acha que para você ser feliz e ser realizado, você tem que fazer milhares de coisas. Eu conheço muitas pessoas que quiseram isso. Eu lembro de uma moça de 35 anos, que tinha 3 filhos, um marido, uma casa para administrar, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade, fazia um outro curso extra e vivia correndo no trânsito, porque para ela, cada minutinho ela dizia que era muito valioso. Essa moça correu tanto que com 35 anos ela morreu, teve um infarto e morreu. E aí essas coisas, o erro do outro precisa servir de exemplo para a gente não precisar cair no mesmo lugar. Por que a gente tem que correr e produzir tanto? Se você saiu da paz, perdeu a tua paz, se o estresse tomou conta de você, se a ansiedade já passou do ponto saudável, então está na hora de você refletir se você não está jogando tua vida fora. Às vezes a gente quer ganhar o mundo e perde a vida por causa disso.
O que Deus espera é que a gente entenda que basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. A gente precisa aprender a viver dentro daquilo que a gente tem condição de fazer. E entender o que é prioridade. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder as coisas mais importantes da sua vida. Se a gente não entende o que é prioridade, a gente gasta energia no lugar errado. E tem hora que a gente precisa descobrir qual é o nosso limite. Onde a gente pode e onde a gente tem que entregar para Deus. Não é fácil entregar as coisas para Deus quando você sofre de ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade, elas não conseguem confiar de entregar. Elas acham que se elas não fizerem, não vai cair do céu. Não vai mesmo não. Nada cai do céu. Tudo que a gente tiver que fazer, a gente precisa fazer. Mas tudo que a gente puder fazer, tudo que estiver dentro do nosso limite fazer. Se você altera isso, desrespeita o seu próprio organismo, desrespeita o seu corpo, você está caindo num abismo. Tem hora que a gente tem que entender, quando na Bíblia diz há tempo para tudo, a gente tem que saber que há um tempo para agir, há um tempo para não fazer nada. Há um tempo de agir, um tempo de esperar. E confiar que não vai cair trabalho do céu, não vai cair um anjo para organizar as tuas coisas, mas tem coisas que caem do céu sim. Tem coisas que quando você entende que chegou no teu limite e é hora de deixar que Deus faça parte dele, cai do céu sim. E cai do céu aquilo que você não pode fazer. Eu vou te contar uma história que foi muito impactante para mim. Mudou, deixa eu ver quem tá aqui. Mudou a minha vida muito. Quando essa pessoa me contou essa história. Eu conheci um casal. E a esposa que me contou a história. Eles saíram, vários casais, e foram visitar, conhecer algumas praias de um outro estado. E eles chegaram numa praia deserta, vários casais, e foram fazer uma caminhada. Não tinha ninguém, só tinha eles. Só que essa minha amiga e o marido dela, eles nadavam muito bem. E eles resolveram entrar na água e nadar. Os outros casais não quiseram fazer isso, quiseram continuar caminhando. Caminharam enquanto esse casal de amigos entraram na água e foram nadar um pouco. Eles estavam indo mar adentro. De repente, uma corrente marítima sugou eles. E foi tão forte que eles começaram a lutar, gastar uma energia enorme. E eles não estavam conseguindo sair do lugar, eles estavam sendo tragados pela água. E aí os dois se agarraram um no outro, começaram a gritar, mas os amigos já estavam longe demais. Eles se agarraram um no outro para tentar ver se mantinham unidos ali, mas a força da água separou os dois. Eles começaram a gritar alto para um saber a direção que estava o outro. Só que com o tempo e com a força da água, o som da voz do outro foi sumindo. A correnteza levou um para um lado e o outro para o outro. Essa moça me disse que ela lutou muito bravamente. Ela fez tudo o que ela podia. Só que chegou uma hora que ela sentiu que não tinha mais jeito. Ela disse que se ela continuasse lutando, ela ia morrer. Então, ela entregou. Ela conseguiu boiar e ela disse para Deus: Deus, minhas forças acabaram. Eu não posso fazer nada. Se o Senhor quiser me salvar hoje, o Senhor vai me salvar. Se não, se o meu dia chegou, o dia chegou. Eu só quero estar com o Senhor. E ela conseguiu ficar boiando e começou a falar com Deus. Começou a conversar com Deus, pedir para cuidar dos filhos dela. E começou a entregar a vida dela para Deus. Diz ela que sentiu uma paz tão grande como ela nunca tinha sentido antes. E ela ficou ali conversando com Deus quase meia hora.
até que num determinado momento ela sentiu uma mão pegando no braço dela. E era o irmão dela. E ele disse: pode botar os pés no chão, porque você chegou na praia. E ela ficou numa alegria enorme, estava todo mundo ali, só não estava o marido dela. A força da água tinha levado ele para alto mar. Eles conseguiram localizar um pescador que tinha um barco. Alguns saíram no barco com o pescador e os outros foram para o alto de uma pedra, bem alto, e levaram um pano colorido para ver se via alguma coisa lá de cima, e com o pano eles iam sinalizar em que direção que eles estavam vendo. Então, mais de 1 hora depois, eles encontraram o marido dela em alto mar. E sabe como ele estava? Boiando, porque tinha entregado a vida para Deus e tinha feito a mesma coisa que ela. A vida dos dois foram salvas, porque no momento certo eles entenderam: não dá para lutar, agora Deus é quem vai cuidar. Quando a gente entende isso, tudo fica mais equilibrado. A gente precisa reconhecer que não somos uma função, somos uma pessoa. Temos condições de fazer muitas coisas, mas tem hora que não dá para ocupar o lugar de Deus. É preciso deixar Deus ser Deus na vida da gente. Então, queridos, se você não consegue administrar suas emoções, se você não consegue ter domínio próprio, busca ajuda sim, busca informação. Tem muitas coisas que podem ajudar você a administrar isso e a deixar de ser ansioso. Mas lembra, Deus cura a gente, Ele segura a gente. Deus tem tratado a minha ansiedade. Hoje eu sou 70% menos ansiosa. E eu sei que a confiança em Deus trouxe muito alívio para minha vida. E eu espero que traga para a sua também. Ok? Na outra live eu espero poder falar um pouco mais sobre isso com você, sobre as causas da ansiedade, que tipo de medo do passado que faz com que a gente seja ansiosa. E no próximo encontro a gente vai falar sobre isso. Bom, eu quero agradecer a companhia de vocês, quero convidar você para se inscrever no meu canal do YouTube, acionar o sininho para você receber uma mensagem quando tiver um vídeo novo. E se você gostou dessa live, compartilha com teus amigos, quem sabe vai ajudar outras pessoas que estão precisando. Deus abençoe você, até o nosso próximo encontro.